Sempre é um prazer participar, poder discutir um pouco de assuntos, principalmente assuntos que a gente gosta bastante de falar, né? Meningite é um deles. Então, eu estou muito feliz de ter sido convidado, de estar aqui próximo, até porque a parte da pediatria, ela fez uma parte importante da minha formação. Eu me interessei depois da neurocirurgia pela neurocirurgia pediátrica, né? E acabei tive a sorte de trabalhar no Instituto Fernandes Figueiras, lá no Rio, onde eu fiz uma pós-graduação em neurocirurgia pediátrica. Era um ano no Figueiras e um ano na França, né, no serviço de neurocirurgia pediátrica. Então, gosto muito, é um assunto que me interessa bastante, eu espero que seja proveitoso para todos nós. É um assunto amplo, né, um assunto... Quando a gente fala em meningite, normalmente a gente pensa em doenças infecciosas, né, mas meningite, uma inflamação da meninge, não necessariamente é uma doença infecciosa. Meningite, ela pode ocorrer, por exemplo, meningite carcinomatosa por células metastáticas. Nós podemos ter meningites químicas, né? E assim sucessivamente. Qualquer processo inflamatório da meninge é uma meningite. Nós vamos tentar nos ater um pouco mais, até por uma questão de tempo, em algumas muito mais voltadas à questão infecciosa mesmo, né, as meningites infecciosas. Então, a gente vai definir o que é, vamos seguir um roteiro, né, um agente etiológico, um modo de transmissão, período de incubação, período de transmissibilidade, suscetibilidade e uma pergunta que sempre é recorrente para quem faz pediatria ou para quem faz neuro, para quem trabalha a próxima área, a questão da imunidade, né? Imunização, vacinas, como é que nós vamos fazer? Existe vacina? Quando é que eu tomo? Teve um caso de meningite na minha cidade, todo mundo tem que ser vacinado. Como é que funciona isso? Então, vamos seguir o nosso roteiro. Eu sempre digo para os meus alunos, muitos aqui já me conhecem, por favor, se for passar muito tempo, me interrompam, porque eu gosto de falar, ainda mais quando é um assunto que me interessa muito. Então, se deixar, eu vou falando, tá? Então, já é um aviso para o moderador, pode me avisar, não tem problema nenhum. Bom, inicialmente a gente já adiantou, né, o que vem a ser meningite. Meningite é um processo inflamatório das meninges. Então, a gente pode ter N fatores envolvidos nesse processo inflamatório. Nem sempre é um processo infeccioso. Você, como eu disse, você pode ter uma meningite química, por exemplo. Quando é que eu vou ter uma meningite química, Frederico? Quando você tem, por exemplo, você faz uma punção lombar para fazer uma mielografia, você injeta um contraste no espaço do líquor, e esse contraste pode fazer uma meningite. Não é uma meningite infecciosa, é um processo inflamatório químico. Mas no caso aqui, nós vamos hoje falar especificamente sobre meningites infecciosas. Então, nós temos, para falar de meningite infecciosa, nós temos agentes etiológicos. Novamente, para vocês não acreditam que isso seja mais uma frequência, mas para o leigo ainda é, né? Quando a gente fala de agente infeccioso, de uma meningite infecciosa, obviamente vem na cabeça do leigo a meningite meningocócica, né? Que vou morrer em 6 horas, vou ter uma complicação grave. Não é o único agente infeccioso, lógico, mas é o agente que no imaginário, não só do leigo, mas no imaginário do próprio profissional da saúde, é o agente que vem à tona. Porque é quando a gente tem um caso mais grave. Mas os agentes infecciosos são variados. A gente pode ter bactérias, a gente pode ter fungos, podemos ter agentes não infecciosos, como a gente falou, mas a gente vai tentar se ater mais aos infecciosos. As meningites de origem infecciosa, então, principalmente aquelas que são causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes, sobretudo quando a gente fala de saúde. Por que elas são mais importantes? Por causa da sua magnitude de ocorrência e principalmente pela possibilidade de produzir surtos, que é sempre o medo de toda vez que nós estamos de frente a um caso de meningite infecciosa, é a possibilidade de disseminação da mesma, de um surto, de uma epidemia. Não precisamos nem falar o grau de preocupação que uma epidemia provoca nos dias de hoje, né? Bom, e do ponto de vista, então, de agentes etiológicos, o que nós temos de meningites bacterianas? Meningites bacterianas, os principais agentes etiológicos, a Neisseria meningitis, o meningococo, o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, Mycobacterium tuberculosis e o Haemophilus influenza.
Essas são as principais agentes infecciosos do ponto de vista bacteriano. E quando a gente tem, do ponto de vista bacteriano, esses principais agentes infecciosos, o que mais assusta todo mundo é a Neisseria meningitis, que é o meningococo. O que vem a ser a Neisseria meningitis? É uma bactéria gram-negativa, em forma de coco. Ela possui vários sorogrupos, e isso é extremamente importante quando a gente leva em consideração a questão da imunização, porque aqui já dando uma linguagem mais, que vocês ouvem com mais frequência, um spoiler, no final da aula, a gente não faz imunização para qualquer surto de meningite, porque não temos vacinas para todos os sorogrupos de todas as bactérias para poder fazer essa vacinação. A gente tem que saber qual sorogrupo, qual bactéria primeiro, qual sorogrupo, e se há vacina para aquele sorogrupo. Então, às vezes você teve um caso de meningite, vamos vacinar todo mundo, mas espera aí, você sabe qual é o sorogrupo? Você sabe com o que você está lidando? Existe possibilidade de imunização para isso? A gente vai voltar um pouquinho lá no final para conversar. Então, esses sorogrupos, esses sorotipos e subtipos, que basicamente se resumem a antígenos proteicos da parede externa, que é o que provoca a nossa resposta imunológica. Por isso, a gente tem que saber de qual subtipo se trata para saber se temos ou não possibilidade de imunização. O Streptopneumoniae é uma bactéria gram-positiva em forma de coco, dispostos em pares. São alfa-hemolíticos e não agrupáveis e possuem mais de 90 sorotipos capsulares. Por isso, a dificuldade de você promover a imunização total de todos os possíveis strepto ou mesmo da Neisseria envolvidos em casos de meningite infecciosa bacterianas. O Mycobacterium tuberculose, um bacilo, tem uma atividade aeróbica estrita, ou seja, ele necessita de oxigênio para crescer e multiplicar. Tem a característica de ser o BAR, um bacilo ácido álcool resistente, então quando ele é corado pelo método Zunilson, fixa a fucsina e não se descora, então é possível que você o identifique no líquor. Embora seja bastante difícil, às vezes, você conseguir essa identificação no líquor, talvez mais difícil pelo fato de que a gente normalmente não pensa nessa possibilidade. O que existe até uma justificativa, porque realmente havia caído muito com vacinação, com os cuidados, a possibilidade de uma meningite tuberculosa, mas infelizmente tem voltado a crescer a incidência, principalmente em populações desprovidas socialmente ou carcerárias, etc. Para quem gosta de filosofia, como diria Agamben, as vidas matáveis, aquelas pessoas que normalmente a gente deixa à margem da sociedade, tem crescido bastante quadros de meningite infecciosas por Mycobacterium tuberculose. E questão de imunossupressão também, pacientes pós-transplantes, etc. O Haemophilus, que é uma bactéria gram-negativa, também possui vários sorotipos. Eu trouxe isso de repetição, para a gente entender que não é simplesmente identificar uma bactéria e fazer uma vacina para ela, como é difícil isso para você, a questão da imunização. O hemófilo desprovido de cápsula encontra-se nas nossas vias respiratórias, é um patógeno saprófito. Ele pode causar infecções assintomáticas, doenças não invasivas, bronquite, sinusite, otite, tanto em criança como em adulto. Por isso que é tão difícil, às vezes, você combater. Você tem um patógeno saprófito e você tem uma pessoa que, às vezes, está com esse patógeno e entra em contato com um paciente imunossuprimido, e aí você tem a chance de fazer uma disseminação em um quadro infeccioso meníngeo. As meningites virais, a gente tem como principal agente os enterovírus, mas não apenas os enterovírus, nós temos os outros tipos de vírus, como o poliovírus, ecovírus, coxsackie-vírus, A e B. Esses são os principais agentes etiológicos do ponto de vista viral. E aqui um quadro resumido, depois eu mando para o organizador os slides, tudo o que quiserem, vai ficar gravado a aula, então não tem dificuldade. É apenas um quadro para a gente lembrar dos principais fatores, dos principais agentes etiológicos, os principais patógenos envolvidos em meningite. Bacterianos, virais e outras infecciosas ainda. A gente falou muito de bacteriano e viral porque são as mais comuns, mas não são as únicas. Nós temos outras causas ainda, patógenos infecciosos que podem causar meningite, como é o caso dos fungos, que lida com pacientes imunossuprimidos, HIV, etc. Vai lidar em algum momento com criptococos.
E mais raramente a gente pode ter por protozoários, por eumintos, etc. É muito raro de você conseguir ver esses casos, mas até os fungos ali não são tão raros assim. A gente vai ver com quem vai trabalhar com criança ou no atendimento de pronto-socorro se deparará com casos de meningite com uma certa frequência. E o modo de transmissão? Normalmente, o modo de transmissão, eu vou falar um pouco amplo, porque se a gente fosse pegar cada um e ir um por um, a gente ficaria com todo dia do simpósio falando de meningite, né? Então, vamos ser um pouco mais abrangentes assim na nossa abordagem. O modo de transmissão, normalmente, ele se dá pessoa a pessoa, das vias respiratórias, através de gotículas e secreções do nasofaringe. Existe a necessidade de contato íntimo. Assim, residentes da mesma casa, pessoas que compartilham o mesmo dormitório ou alojamento, comunicantes de creche, de escola, namorado, pessoas com um contato relativamente próximo para que você tenha um contato direto com as secreções respiratórias do paciente, né? Então, aquele medo desesperado, eu tenho um paciente internado com meningite, primeiro tem que saber que tipo de meningite é, né? Se é uma meningite viral, se é uma meningite química, mas tem um paciente internado com meningite no hospital, as pessoas não passam nem no corredor do hospital. Não é assim também a questão infecciosa. Tá? E a partir do momento que você instala o tratamento, normalmente você já impede a possibilidade de transmissão no caso das meningites bacterianas, que são as mais graves. A meningite tuberculosa, ela tem uma característica própria. Eu vou, vamos dizer assim, ressaltar apenas as características próprias de cada uma delas. Os casos de tuberculose pulmonar, com escarro positivo, a baciloscopia, constituem normalmente a principal fonte de infecção. Tá? Pois esses pacientes são extremamente bacilíferos, né? Estão eliminando muitos bacilos. Então, podem provocar uma infecção maciça dos contatos, que não tem resistência, e aí você passa a fazer um quadro infeccioso meníngeo, né? Com uma probabilidade maior de desenvolvimento de formas graves da doença. Então, às vezes, mesmo pacientes imunocompetentes, é mais fácil em imunossuprimidos, mas mesmo pacientes imunocompetentes, se eles entram em contato íntimo com pacientes bacilíferos, ou seja, pacientes que já estão com a tuberculose há algum tempo, já têm um sistema imunológico acostumado, já estão se tratando, e a pessoa que entrou em contato não, o paciente está com uma eliminação muito grande de bacilos, o contactante pode desenvolver um quadro meníngeo. E no caso dos vírus, então, há uma grande importância de transmissão e infecções por enterovírus, a transmissão fecal oral, né? Então, não apenas a transmissão por vias aéreas, mas a transmissão fecal também é um mecanismo de transmissão de meningites virais. E o período de incubação? Quanto tempo a gente tem de período de incubação? Em média, em geral, nós estamos de 2 a 10 dias, dependendo do patógeno, dependendo do agente infeccioso. Mas é uma média de 2 a 10 dias, e ali nessa média, entre 2 e 10, 3 a 4 dias é o período normal de incubação. Varia muito, claro, em função do agente etiológico responsável, mas em 3 a 4 dias assim, é o período normal de incubação. A meningite tuberculosa, novamente ressaltando as exceções, em geral, ela vai ocorrer nos primeiros 6 meses após a infecção do paciente. Essa tem um período de incubação maior. Tá? Então, quando a gente fala 3 a 4 dias, a gente está falando de quase todos os outros agentes infecciosos, com exceção da meningite tuberculosa, que pode levar meses para se manifestar. O período de transmissão, isso é uma coisa importante, né? Porque a gente precisa ter ideia de quanto tempo o nosso paciente fica transmitindo a doença pela questão, como nós falamos anteriormente, da saúde pública, do contactante, como é que a gente vai espalhar isso para a comunidade, como é que é esse período de transmissibilidade. O período de transmissibilidade ele é variável, né? Também depende, obviamente, do agente infeccioso, depende de você ter feito o diagnóstico, depende do tratamento precoce. Então, no caso de doença meningocócica, por exemplo, que é o que a gente mais se preocupa, né, a meningite meningocócica, a transmissibilidade ela persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Normalmente 24 horas após o início da antibiótico terapia. Então isso é importante até por uma questão de tranquilizar as pessoas, né, da família, da pessoa que teve o diagnóstico,
tranquilizar os colegas que estão trabalhando no hospital. Internei uma meningite meningocócica. Meu Deus, eu vou ter que ir lá fazer a medicação, passar a visita, e eu vou pegar. Será que eu tenho que fazer quimioprofilaxia? Será que eu tenho que tomar um remédio? Quanto tempo ele está tomando antibiótico? Já está tomando há mais de 24 horas o antibiótico adequado. Então, pode ficar tranquilo, o grau de possibilidade de infecção ele já praticamente não existe, foi retirado o meningococo da nasofaringe. Então, não há necessidade, muitas vezes, nem de isolamento ou de maiores precauções que não as normais do hospital para que você entre em contato com esse paciente. Aproximadamente, e aí o meningococcus, um dos grandes perigos dele é esse, 10% da população podem tê-lo como saprófita também, está no nasofaríngeo, é assintomático e podem transmitir e promover a disseminação de quadros infecciosos, e aí você tem que identificar e às vezes tratar o paciente que teve contato para que você elimine a bactéria da nasofaringe. Em relação à questão de suscetibilidade e imunidade, todo mundo é suscetível. Claro que tem grupos etários que são mais vulneráveis. A gente já falou de imunossuprimidos, mas não necessariamente apenas imunossuprimidos. Pacientes que são imunocompetentes, mas dependendo principalmente da faixa etária, são mais vulneráveis a quadros de infecção meníngea. Menores que 5 anos, especialmente menores de 1 ano, maiores que 60 anos. Neonatos raramente adoecem. Por que neonatos raramente adoecem? Proteção conferida pelos anticorpos maternos. Essa imunidade declina até os 3 meses, e a partir dos 3 meses nós temos um aumento da possibilidade de suscetibilidade. Por isso que vocês verão que a maior parte, ou quase todos os trabalhos que envolvem que tipo de antibiótico iniciar, qual o germe, qual o patógeno mais comum, de acordo com a faixa etária, dividem as faixas etárias entre 3 meses e 5 anos, 3 meses e 2 anos, depende do trabalho que você faz, mas sempre a partir de 3 meses. Por quê? Porque até 3 meses é menor a chance de você ter um quadro infeccioso, porque você está de frente a um paciente que ainda tem uma proteção materna. Os anticorpos maternos ainda protegem esse paciente. A meningite pneumocócica, ela é extremamente comum e grave em pacientes idosos e indivíduos portadores de quadros crônicos ou doenças imunossupressoras. Então, elas têm uma suscetibilidade maior à meningite por pneumococos. Então, é comum em asilos, em ambientes hospitalares de pacientes com câncer que estão em tratamento, desenvolverem quadros meníngeos por infecção pneumocócica. E os aspectos clínicos e laboratoriais, então, da meningite, que a gente vai dividir em manifestações clínicas mais comuns, novamente eu vou falar en passant, entre as principais manifestações clínicas, o diagnóstico diferencial, o diagnóstico laboratorial e, obviamente, o tratamento das meningites. As manifestações clínicas, geralmente o quadro é grave. Não tem muito como a gente não pensar que o quadro é grave, porque é um processo inflamatório do sistema nervoso central. E possui algumas características: febre, normalmente febre alta, porque o sistema nervoso central é um santuário, ele é tão chato quanto as pessoas que trabalham com ele. Os neurologistas, neurocirurgiões, normalmente são pessoas um pouco chatas, porque o cérebro é chato. E são metódicos e não aceitam que as coisas sejam muito diferentes de uma rotina. Então, se algum germe entra no sistema nervoso central, a reação ela é extremamente intensa. Então, a gente tem febre alta, cefaleia intensa, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, tudo aquilo que vocês já ouviram falar: prostração, confusão mental, alterações cognitivas, sinais de irritação meníngea. E isso promover, obviamente, uma alteração do líquido cefalorraquidiano, que é o grande vedete para fazer o diagnóstico. E, de acordo com o comprometimento encefálico, da região que está mais acometida, alguns patógenos têm predileção por regiões, como, por exemplo, o vírus da herpes tem uma predileção pelo lobo temporal. Então, você pode ter alucinações, crises convulsivas,
hemiplegias, desestesias, transtornos pupilares, depende da parte do sistema nervoso central que foi afetada. Mas, de uma maneira geral, são quadros infecciosos graves com sinais neurológicos de acometimento do sistema nervoso central. E alguns casos são tão graves que podem evoluir de forma fulminante, né, com sinais de choque séptico e o óbito do paciente, que é o caso das meningites meningocócicas. Então, a manifestação clínica. No exame, classicamente, vocês verão 2 sinais, que são os mais falados, são os sinais de Kernig e de Brudzinski, que todo mundo já ouviu falar sobre isso. São sinais de irritação meníngea. O sinal de Kernig é uma resposta em flexão da articulação do joelho, quando a coxa é colocada em certo grau de flexão relativamente ao tronco. Então, você pega o paciente está deitadinho, quando ele está deitadinho, você tenta levantar um pouco a perna e o paciente flete o joelho, porque quando levanta a perna, quando ele flete o joelho, ele está diminuindo a extensão da raiz nervosa. Quando você tenta levantar a perna, você estende a raiz nervosa. A raiz nervosa ela tem uma relação íntima com o líquor e com as meninges, que são um processo inflamatório. E aí você, nesse processo inflamatório, quando você estende essa raiz, dói muito, o paciente traz a perna de volta para diminuir a extensão da raiz. Você pode pesquisar tanto com o paciente em decúbito dorsal, ou elevando-se o tronco, ou fletindo-se a bacia. A forma como você pesquisa não vai fazer diferença, porque significa que há uma irritação meníngea. Assim como o sinal de Brudzinski, que é uma flexão involuntária da perna sobre a coxa e dessa sobre a bacia quando você tenta fletir a cabeça do paciente. Você empurra a cabeça do paciente e ele puxa a coxa e a perna. Ele flete a coxa e a perna com o mesmo objetivo, diminuir a hiperextensão da raiz que está envolta em líquor inflamado e as meninges inflamadas. Se tracionou, quando traciona uma inflamação, dói, o paciente assume uma posição antálgica. Outro sinal que todo mundo fala é rigidez de nuca. A rigidez de nuca é um problema, gente. Ele está presente, sim, está presente, mas às vezes o paciente tem tanta cefaleia, por exemplo, que ele pode ter uma posição antálgica e não necessariamente ser rigidez. Crianças até 9 meses podem não apresentar esses sinais clássicos de irritação meníngea, principalmente a rigidez de nuca, porque a criança é tão molinha que ela nem tem rigidez. Num outro grupo etário, aqui eu vou falando mais de criança, mas assim, pela questão de ser uma liga de pediatria, mas no outro grupo etário, por exemplo, nos idosos, no outro extremo da faixa etária, você também pode você vê rigidez de nuca, mas não necessariamente é por um quadro infeccioso. Os idosos têm toda uma osteofitose da coluna, e essa osteofitose faz com que naturalmente a coluna desse idoso seja rígida. Então é difícil você ter essa percepção se isso é de acordo com uma rigidez de nuca ou se isso é da própria osteofitose, das próprias lesões da coluna do paciente. Nas crianças até 9 meses, outros sinais e sintomas vão permitir a suspeita diagnóstica. Tá? Isso é importante para quem vai trabalhar com criancinhas bem pequenininhas. Que outros sinais e sintomas permitem? Principalmente crianças muito irritadas. Criança que não quer nem ficar no colo da mãe, por exemplo. A mãe pega e se irrita muito, tocou, ela se irrita. Crianças com uma irritabilidade muito alta, normalmente não é normal. Todo mundo quer ficar no colo da mãe até depois de velho. Imagina assim. Então é muito difícil que uma criança que esteja irritada e rechaçando a possibilidade até do próprio toque materno, provavelmente você tem que investigar algo no sistema nervoso central. Choro persistente, grito meníngeo, a criança quando vai ser manipulada grita muito, chora muito quando flete a perna, quando troca a fralda, recusa alimentar, acompanhado ou não de vômitos, se tiver convulsão e principalmente nessa faixa etária, abaulamento da fontanela. Você palpou a fontanela, botou a mãozinha lá na fontanela, está muito tensa, está abaulada, você fala em tambor, a fontanela em tambor, que a gente chama, isso é um sinal de hipertensão intracraniana. Muito provavelmente a gente está de frente a um quadro de processo infeccioso inflamatório do sistema nervoso central. Então a gente às vezes não vai encontrar os sinais meníngeos, tem que investigar outros possíveis sinais para fazer o diagnóstico. Na questão das
meningites bacterianas, então, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Tá? Principalmente a Neisseria meningitidis, a Haemophilus influenza e a Streptopneumoniae. Podem infectar o nasofaríngeo e causar quadros mais graves, tá? Como septicemia, ou até o quadro meníngeo, mas às vezes o meníngeo restrito, mas meningite e septicemia. No caso da Neisseria, por exemplo, pode provocar meningococcemia. A meningite meningocócica com meningococcemia a gente chama de doença meningocócica. A vigilância dessa doença meningocócica é de grande importância para a saúde pública, porque a capacidade de disseminação, a gravidade da doença, a possibilidade de causar epidemia faz com que a gente tenha que notificar imediatamente, identificar imediatamente e tratar imediatamente para tentar reduzir a morbimortalidade dessa doença, que é grave. Então, as grandes complicações das meningites como um todo, como todas as meningites, quais são as grandes complicações? Além da mortalidade, principalmente da meningite meningocócica, mas outras meningites também podem evoluir com mortalidade, nós temos a morbidade, ou seja, pacientes que sobrevivem ao quadro infeccioso, mas ficam com sequelas. Quais são as grandes complicações? Hipoacusia ou anacusia, ou seja, perda da audição, disfasias, distúrbios da linguagem, retardo mental, anormalidade de motores, distúrbios visuais. Esses são as principais complicações de quadros pós-infecciosos por meningite, quaisquer que sejam as meningites, tá? Então, qualquer uma delas pode deixar como grau de morbidade, e essas são as principais morbidades envolvidas nos quadros meningos. Nas meningites virais, o quadro clínico normalmente se assemelha às demais meningites agudas. Mas você vai ver, bacterianas, mas você vai ver que normalmente é um paciente que tem um estado geral melhor. Tá? Ele tem sinais de irritação meníngea e tudo isso, mas ele tem um estado geral melhor. Você vai ver que não parece um quadro tão grave quanto quem já viu meningite bacteriana, por exemplo. E, em geral, o restabelecimento do paciente é completo, mas, em alguns casos, pode permanecer alguma debilidade, espasmos, insônia, mudanças de personalidade, principalmente em meningites virais herpéticas, porque o herpes, como eu disse, tem uma predileção pelo lobo temporal e ele não faz apenas apenas é uma forma de dizer, né? Ele não apenas afeta a meninge, mas normalmente ele faz uma meningoencefalite, né? Que aí não há uma destruição do encéfalo, do próprio parênquima cerebral, e isso se torna um quadro mais grave. As meningites virais normalmente têm duração de um quadro inferior a uma semana, e, em geral, as meningites virais não estão associadas a complicações, a não ser que o indivíduo seja portador de alguma imunodeficiência. Os enterovírus, os sinais e sintomas são inespecíficos, alguns antecedem a meningite, né, ou acompanham o quadro de meningite. Então, normalmente, como são enterovírus, é muito comum crianças com quadro gastrointestinal abrirem o quadro antes dos sinais meninges com alterações gastrointestinais, ou mesmo durante o quadro meníngeo terem alterações gastrointestinais. Não é difícil que isso ocorra. O diagnóstico diferencial das meningites em si, tá, quando são feitos com doenças febris hemorrágicas, como septicemia, febre purpúrica, rickettsia, e da meningite viral com outras encefalites ou meningoencefalite, como febre do Nilo ocidental, são doenças raras, tá? Então, normalmente não é difícil você fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico diferencial é raro, o que você precisa identificar. Eu tenho uma meningite, é uma meningite viral, uma meningite bacteriana, uma meningite fúngica, esse paciente é imunossuprimido, que tipo de tratamento eu vou colocar para esse paciente. O diagnóstico laboratorial. O líquor é o grande xodó de todo neurologista, de todo neurocirurgião e de todo mundo que vai fazer plantão em pronto-socorro, pediatria ou adulto, tá, gente? É importante que, se vocês não sabem, aprendam. E eu sempre digo que a melhor pessoa para aprender a fazer punção lombar é com o anestesiologista. Vai no centro cirúrgico um dia que vocês estiverem à toa, quando acabar toda essa loucura de entrar no hospital, vai lá com o anestesista e fala: você vai fazer hoje cesariana, hack, fratura de membro inferior, me ensina a funcionar. É um atrás do outro, eles têm um volume muito grande, têm uma mão muito boa, ou quando vocês estiverem com o neuro também, podem funcionar, porque é importante que aprenda a funcionar, para poder fazer o diagnóstico. Não existe diagnóstico de meningite sem líquor, né? Nós também podemos fazer exames de sangue, raspado de lesões petequiais, mas é mais raro. O exame mesmo é
líquor, né? Tem entrovírus, pode ser através da urina, das fezes, mas o exame é o líquor. A gente tem que fazer o líquor, eu bato o pé firme nisso, porque realmente é importante que a gente saiba fazer um exame de líquor bem feito. E o que a gente faz no exame de líquor? O exame quimiocitológico, bacterioscopia direta, cultura, contra-imunoeletroforese, aglutinação pelo látex, mas tem algumas coisas que são mais importantes. O que é mais importante, né? O aspecto do líquor é importante na hora que você funciona. O aspecto do líquor não é um exame laboratorial, mas é um exame direto e ele tem uma importância, né? Porque se o líquor normalmente ele é claro, translúcido, transparente, como água de rocha, que se diz, né? E quando você tem um processo inflamatório infeccioso na meninge, ele não é translúcido, transparente como água de rocha. O processo infeccioso, normalmente, você vai ter um aumento de elementos figurados e vai causar uma turvação desse líquor. E essa intensidade vai variar de acordo com o tempo de inflamação, com um agente infeccioso, se é um agente viral, se é um agente bacteriano, se é na bactéria, que tipo de bactéria, e assim sucessivamente. Então, esse quadro aqui, o segundo quadro que eu trago para vocês, é um quadro de líquor, né? Tudo que a gente tem de alterado no líquor. Mas vocês vão ver que o mais importante, principalmente são aqui no começo relacionados aos exames laboratoriais, o que a gente tem de mais importante na avaliação do líquor, né? Aquilo que a gente não pode deixar de avaliar quando a gente pede um exame laboratorial, quando a gente coletou o líquor, quando a gente está investigando e avaliando um paciente com meningite. Tem algumas coisas que são extremamente importantes. Quais são elas? Aspecto do líquor, tá? Cor do líquor, né, vamos dizer assim, glicose no líquor, proteínas, leucócitos e, obviamente, a microscopia e a cultura. O aspecto do líquor bacteriano normalmente é um aspecto turvo. Na meningite tuberculosa é opalescente. No vírus, ele é límpido, mas não é translúcido como é o líquor normal. Tá? E assim sucessivamente. Eu não vou ficar lendo o quadro para vocês, eu mando para vocês depois, mas algumas coisas são importantes, como leucócitos. A meningite bacteriana tem leucócitos lá em cima, principalmente à base de neutrófilos. Porque meningite tuberculosa também tem aumento de leucócitos, mas à base de linfócitos. Assim como meningite viral também tem aumento de leucócitos, mas à base de linfócitos. E a cultura, né, gente? A microscopia, a coloração pelo GRAM ali na hora, é extremamente importante que você faça a cultura e, é claro, a história do paciente, né? Se tem um paciente imunossuprimido com suspeita de que possa ser uma infecção fúngica, você vai pedir para fazer uma coloração pelo método de Nankin, vai tentar identificar criptococos e assim sucessivamente. Tá? Bom, então eu fiz lá meu líquor, fiz meu exame, eu vou tratar esse paciente. O que eu vou tratar do paciente? Como é que eu vou tratar a meningite bacteriana? Obviamente, antibiótico, né? Mas o tratamento de suporte. É um quadro grave, pode levar o paciente até um choque séptico. Então, reposição de líquidos, cuidadosa assistência, entre outras coisas. O antibiótico deve ser instituído tão logo seja possível, preferencialmente logo após a punção lombar. Então, você suspeitou de uma meningite, funciona, entra com antibiótico. Você não vai ficar esperando. Eu não sei funcionar. Bom, aí é um problema, como a gente falou. É necessário, é uma das habilidades necessárias para quem vai começar a vida dando plantão, e normalmente todos nós começamos por lá. Agora, se você não tiver, não sabe mesmo, não tem como, bom, aí começa o antibiótico empírico se você suspeitar que é uma meningite bacteriana. Mas o ideal é que você funcione e aí começa o antibiótico e aguarde a hemocultura, aguarde a cultura do líquor, etc., para que você possa ver se o antibiótico é eficaz ou não. A antibiótico terapia ela vai ter que ser por via intravenosa por um período de 7 a 14 dias, ou até mais, dependendo da evolução clínica e do agente etiológico. A gente tem que repetir o líquor para ver se houve melhora mesmo do aspecto, se o paciente apresenta sinais de resolução do quadro. Já na meningite viral, não existe um tratamento específico. Existe para herpes, se nós conseguíssemos identificar o herpes a tempo. Então, é difícil você conseguir isso. Muitas vezes se começa o aciclovir intravenoso de maneira empírica.
Principalmente se a gente pega pacientes com alterações de comportamento, porque o vírus da herpes afeta muito o lobo temporal, o sistema límbico, altera o comportamento da pessoa. Então, além dos sinais meningos, ele tem alterações comportamentais, cognitivo-comportamentais. E você faz um exame de imagem, por exemplo, além do líquor, e mostra esse comprometimento um líquor com padrão viral e comprometimento do lobo temporal. Provavelmente é um E, e aí você entra com a ciclovir. Os demais vírus não têm um tratamento específico. Uma das grandes perguntas é, em relação à questão do tratamento, usa corticoide? O uso do corticoide é muito discutível, gente. Muito discutível mesmo. Existem controvérsias sobre a influência favorável ao prognóstico. Há evidências de que poderia agir favoravelmente no caso de meningite por hemófilos influenza tipo B. A eficácia para outras meningites bacterianas ainda necessita de mais estudos. Tá? Então, hoje em dia, isso muda, né? Quando eu comecei corticoide não, depois corticoide sim, agora corticoide não. Então, hoje em dia, o que nós temos? Hoje em dia, nós temos o seguinte, nós temos que indicações precisas de corticoide em neurologia. Hemorragia subaracnoideia, trauma raquimedular, edema peritumoral e meningite por hemófilos tipo B. Nessas quatro entidades, a Academia de Neurologia preconiza que se faça corticoterapia. Nas outras, não há preconização dentro do tratamento indicado pela Academia de Neurologia, então eu sigo o que a minha academia manda, eu não faço. E os antibióticos? Tá? Que antibiótico nós escolhemos? Aí voltamos lá, como eu disse para vocês, aquele quadro de faixa etária. Tá? Menores que 2 meses, muito raro ter um quadro infeccioso, mas se tiver, nós vamos ali ampicilina, aminoglicosídeo, 2 meses a 5 anos, maiores que 5 anos. Esse quadro, ele não é retirado do nada, ele é feito a partir de que a gente identifica quais são os principais patógenos em cada uma dessas faixas etárias. Qualquer livro, qualquer internet, projeto de diretrizes, hoje tem isso para vocês facilmente, quando vocês suspeitarem de meningite, funcionou, confirmou, você já dá uma olhadinha e entra com o antibiótico. Que não pode deixar de suspeitar e diagnosticar. Né? Achar o tratamento hoje em dia é muito fácil. E aqui estão os principais agentes infecciosos, antibióticos e as doses, mas como eu falei, ninguém hoje em dia fica decorando isso, qualquer celular te dá esse acesso, não é como na minha época que você precisava andar até a biblioteca, né? Ou decorava na cabeça. Notificação, gente. Então. A meningite faz parte da lista nacional de doenças de notificação compulsória, então é necessário notificar todo caso suspeito ou confirmar às autoridades municipais de saúde. Tá? Então, notifiquem, não esqueçam. Quimioprofilaxia, que é uma outra pergunta, já vou me encaminhando para o fim aqui. Embora não segure efeito protetor absoluto e prolongado, tá? Tem sido adotado como uma medida bastante eficaz na prevenção de casos secundários. Quando é que se indica profilaxia? Contatos íntimos de doença meningocócica, contatos íntimos de meningite por hemófilos, para o paciente no momento da alta, no mesmo esquema preconizado para os contatos, exceto se o tratamento da doença foi com ceftriaxona. Porque se foi com ceftriaxona, há evidências de que a droga elimina o meningococo do orofaringe. Se você fez com outro antibiótico, começou com outro antibiótico, resolveu o quadro do paciente, deu alta para ele, ele pode ser portador assintomático. Então, você tem que fazer quimioprofilaxia pelo mesmo período preconizado para os contatos íntimos. Tá? Mas se for com ceftriaxona, não precisa. E o que a gente faz normalmente de profilaxia? É a rifampicina. Tá? Então, está aqui o tempo, se for na série meningite, 2 dias, se for hemófilos influenza, 4 dias. É o que a gente faz de quimioprofilaxia com rifampicina. Não esqueçam de avisar ao paciente que provavelmente ele vai fazer xixi vermelho, urinar vermelho, chorar vermelho, as secreções corporais dele ficarão avermelhadas. Você imagina um paciente leigo, contato íntimo, você dá um remedinho para ele tomar porque ele teve contato com um paciente com meningite, ele vai para casa, toma um remédio, descansa, está nervoso, acorda, começa a chorar pelo parente dele que está com meningite, e quando ele vai ver as lágrimas estão vermelhas, ele fala, estou morrendo. É a primeira coisa que ele vai pensar. Então, não esqueçam de avisar que é uma reação natural da medicação. Imunização. Né? Vacinas contra meningite são específicas para determinados agentes etiológicos. Algumas têm indicação em calendário básico
imunização. Algumas têm indicação apenas em controle de surto e algumas para grupos especiais, pessoas que naquele período vão tomar a vacina. Então, como é que funciona essa questão da imunização? Nos calendários vacinais, nós temos a vacina contra a difteria, tétano, coqueluche e a hemófilos tipo B, que é a vacina tetravalente, que já é uma profilaxia para meningite por hemófilos tipo B. Tá? Então, faz parte do calendário vacinal da criança. Essa é a única contraindicação se tem algum tipo de hipersensibilidade aos componentes da vacina. Né? A gente tem ainda, como reações adversas dessa vacina, febre é mais comum, sonolência prolongada, pode ter um pouquinho de cefaleia e pode ter uma reação meníngea frustra. Né? A vacina contra hemófilos influenza tipo B é uma vacina disponibilizada, então, nos centros de referência, tá, de imunobiológicos especiais, e as indicações são as seguintes: vacina somente para hemófilos, não na tetravalente, não no calendário, né? Quando o paciente não pode tomar as outras vacinas da tetravalente, substituição dela, transplantados de medula óssea, menores de 19 anos, pacientes imunossuprimidos, imunodeficiência congênita, transplantados, cardiopatas, fibrose cística, pacientes que até com fístula licórica, às vezes se faz essa vacina contra hemófilos tipo B. Vacina contra o bacilo de Koch, é a BCG, né, também faz parte do nosso calendário vacinal. Esquema de dose ao nascer, devendo ser administrado o mais precocemente possível, né? E está disponível na rede pública de saúde. Contraindicações: pessoas portadoras de HIV, crianças menores de 13 anos infectadas pelo HIV, trabalhadores de saúde, reatores à prova tuberculínica e portadores de imunodeficiências congênitas. Vacina contra o meningococo do sorogrupo AC. Essa é a grande tchan da questão, né? Que quando se fala de uma meningite por meningococo, fica todo mundo de cabelo em pé, né? Então, a gente só tem para os sorogrupos A e C, né? São polissacarídeos capsulares purificados. A eficácia em adultos é alta, mas no grupo de menores de 2 anos ela é baixa. E produzem uma imunidade de curta duração, 12 a 24 meses. Então, só naquele surto, no próximo, tomei a vacina lá no outro surto. Não adianta, tá? E todo mundo, meus filhos vão vacinar todo mundo, meu bebezinho. Não tem uma eficácia tão boa assim. É um meningococo do tipo B, mas vacinas são melhores para os sorogrupos A e C. Tá? Nós temos vacina contra o sorogrupo B? Sim, mas também tem muito baixa efetividade em menores de 2 anos. Tá? Nós temos vacinas conjugadas contra o meningococo do sorogrupo C. Eu vou passar isso só para vocês terem uma ideia de que tipo de vacinas a gente tem disponível, né? Vacina, novamente, contra o meningococo do sorogrupo C e tem as contraindicações. Vacina contra o streptopneumônia. A vacina contra o pneumococo 23 valente está disponível, conforme o calendário de vacinação do idoso. Então, é uma vacina que faz parte do nosso calendário vacinal do Sistema Único de Saúde. E a questão está no bloqueio de surto, né? Como é que a gente bloqueia o surto? Então, as recomendações: existência de surto de doença meningocócica, principalmente, com o sorogrupo responsável conhecido, que haja vacina eficaz disponível. Tem que identificar o sorogrupo e saber se você tem uma vacina disponível. Essas vacinas somente serão utilizadas a partir de decisão conjunta das 3 esferas de gestão, tá? A Secretaria Municipal, Estadual e a Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, após a comprovação do sorogrupo responsável pelo surto. Então, não adianta aquela coisa de ficar indo em casa de vacinação e vacinando todo mundo se você não tem nem a comprovação do sorogrupo. A histeria acontece, a gente vê isso, né? As pessoas inventam tratamento de qualquer coisa para quando estão histéricas, quando não tem um tratamento e podem morrer, né? Então, mas o bloqueio de surto adequadamente feito precisa dessa decisão conjunta de identificação do sorotipo. E só para a gente encerrar, então, eu trouxe um caso que você vê que é tudo bonitinho, parece que a gente vai conseguir fazer tudo certinho. Só para, rapidamente, um caso meu, um RN prematuro, permaneceu em UTI NEL por tempo prolongado. Apresentou um quadro de infecção por Serratia. Foi tratado, melhorou, fez uma septicemia por Serratia e recebeu alta. 30 dias depois, ele voltou. Irritadíssimo, olhar do sol poente, abaulamento da fontanela. Eu tenho uma falta autorizada pelos pais, tá? Isso é um olhar do sol poente, ou seja, um sinal de hipertensão intracraniana grave com compressão do mesencéfalo, desvio do olhar para baixo. Fez uma tomografia, uma baita de uma dilatação ventricular,
Tá? Por que fez essa dilatação ventricular? Ele tinha uma infecção por serrátia. Será que está fazendo uma meningite? E aí impede a reabsorção licórica, e aí você tem uma dilatação ventricular? Muito provavelmente. Aí o que a gente teve que fazer? Puncionar e colocar numa derivação externa. E essa é a nossa seringa ao final da colocação da derivação externa, para drenar o que tivesse lá dentro e identificar, né? Uma punção lombar, só que feita de outra forma, feita com a inserção de um catéter dentro do sistema nervoso central para drenar a hidrocefalia. E o líquor, que na grande maioria das vezes é transparente, água de rocha, era pus puro dentro da cabeça da criança, identificada como serrátia. Essa criança permaneceu 30 dias trocando DVA em tratamento, obviamente teve sequelas, então nem sempre é tudo tão bonitinho como a gente falou aqui na aula, que é tudo esquematizadinho. Às vezes a gente pega uns casos bem graves e bastante difíceis. Tá? Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou acompanhando no meu relógio aqui, eu consegui falar a tempo. Eu fui uma pessoa bem educada hoje, então eu queria agradecer mais uma vez ao convite, tá, da Liga. Foi um prazer falar para vocês. Não posso deixar de agradecer a minha querida e apaixonada Liga de Neurologia e Neuroanatomia da UniOeste, e cometo peço desculpa por mencioná-los, mas que são a minha paixão na universidade. E, mais uma vez, muito obrigado, e eu fico à disposição para qualquer dúvida, né, e qualquer pergunta que seja feita. Muito obrigado, então, doutor, pela excelente aula. Agora vamos para as dúvidas. A Emily Beatriz perguntou: a proteção através dos anticorpos maternos pode ser estendida para além dos 3 meses através da amamentação? É uma discussão grande, mas realmente tem, tá? Pode sim. Se você persistir com a amamentação, né, você tem uma possibilidade de prolongar essa defesa, né? Então, realmente, prolonga. Hoje em dia, a gente sabe que há passagem, sim, dos anticorpos, sim. Tá? Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida no chat. Doutora, eles pediram também para, se for possível, compartilhar os slides, né? Qualquer coisa manda para nós, a gente faz um Linktree e compartilha nas redes sociais, daí fica bem mais fácil do pessoal conseguir acessar. Claro. Mais alguma dúvida, pessoal? Esperar um pouquinho porque tem um delay. Acho que é de uns 30 segundos daí, né? A Júlia Freitas perguntou: no caso clínico que você mostrou, quais seriam as sequelas, por exemplo? É um recém-nato, tá? Então, assim, é difícil você prever. Eu sempre digo para os pais do paciente, principalmente, né, que toda vez que eu tentei prever alguma coisa em criança, eu quebrei a cara, né? A criança tem uma capacidade de resposta muito melhor do que a gente imagina. Mas, assim, é muito comum, tá? Essa criança ela tem uma hipotonia, ela provavelmente, assim, uma questão cognitiva de aprendizado, certeza que isso vai ficar um grau de sequela. Eu não posso te dizer quanto exatamente. E aí, depois que você resolveu todo o processo infeccioso, você vai fazer uma ressonância, e a ressonância vai te dizer se algumas áreas do cérebro estão mais afetadas do que outras. Aí você vai poder ter uma previsão do que aquela área, qual a função daquela área e qual possível sequela ficará. Eu não tenho ainda a ressonância dessa criança, porque ela recebeu alta tem uma semana, então ainda não fiz a ressonância de controle. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Esperar um pouquinho. Acho que seria isso, doutor. Então, pessoal, se alguém está assistindo depois e tiver alguma dúvida, vocês podem encaminhar então essa dúvida para o nosso e-mail, que está ali na descrição do vídeo, e a gente encaminha então ela